Olá a todos, meu nome é Samuel Oliveira de Almeida, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Dando continuidade às aulas de estatística, vou comentar hoje sobre probabilidade. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar, né, em probabilidade é a ideia de conjuntos. Né? Então, se vocês lembrarem, né, a gente poderia colocar alguns elementos, né? Por exemplo, A e B. Né? Então a gente trabalha isso como conjunto, tá bom? Onde nós temos a interseção deles, desse pedaço aqui. Né? Então aqui nós temos a interseção desses dois conjuntos. Esses conjuntos podem ser disjuntos, né? No caso de A e B ser separado, ou pode ter um conjunto dentro do outro. Né? Não faz diferença nesse sentido. Então aqui a gente vai modificar um pouco, né, essas noções. A gente vai trabalhar com a ideia de conjuntos, só que a gente vai dar um novo nome para eles. Por exemplo, quando a gente tinha lá o nosso conjunto universo, né, que era todo o espaço estudado, né, a gente vai chamar esse conjunto aqui, ó, universo, que é todo esse retângulo, né? Aqui A e B são elementos ou eventos que estão dentro do conjunto. A gente vai chamar esse ômega aqui de espaço amostral. Tá? Esses conjuntos aqui dentro, nós vamos chamar especificamente de eventos. Nós podemos ter eventos com a interseção, né, entre eles. Então existe alguma coisa comum, A e B. Então, nesse caso, a gente vai verificar que a interseção é diferente de vazio. Então, aqui nós temos eventos não disjuntos. Bom, então, para eventos disjuntos, nós temos que a interseção com B, ela é o conjunto vazio. Tá? Então, nesse caso, é beleza? Então, nesse caso, nós temos o conjunto vazio. Esse é o símbolo do vazio. Bom, pessoal, então quando a gente está num espaço amostral, né? Eu não sei se eu comentei, mas essa letra que eu estou tentando fazer aqui é ômega. E a gente tem um evento A, aqui dentro desse espaço amostral. Tudo que for diferente do evento A, a gente chama de complementar. Tá? Então tudo que está fora de A vai ser complementar. Então aqui do lado de fora, ó, a gente chama de complementar. A notação é A com Czinho em cima. A complementar. Então é tudo que está fora do A, tá bom? Então cuidado aqui, eu deixei um risco aqui, mas aqui, beleza, agora está correto. A gente vai escrever o que é probabilidade. Então a probabilidade, ela tem uma definição, ela é uma função, que a gente vai chamar de função P. Função P de probabilidade, tá? Então, B, o que a gente vai fazer para definir uma função? A gente tem que tomar alguns cuidados, né, quando a gente vai falar de função. A gente tem que tomar que ela tem uma característica importante, né, é que a probabilidade ela está sempre entre 0 e 1. Então, dado um evento A, a probabilidade está entre 0 e 1.
O que significa isso? 0 é que não existe a possibilidade do evento A ocorrer, e 1 é certeza que o evento vai ocorrer, ou seja, é 100%. Então nunca escreva a probabilidade maior do que 1 ou menor do que 0. Não faz sentido, tá bom? Outra coisa, se a gente colocar a probabilidade do espaço amostral, adivinha quanto que vai ter que ser isso? Essa probabilidade ela tem que ser 1, porque o espaço é aonde está ocorrendo o nosso evento. Então você ter, por exemplo, quando a gente pensa entre 10 pessoas do sexo masculino, se eu escolher uma pessoa, qual a probabilidade dela ser do sexo masculino? Vai ser 100%, porque você tinha um espaço amostral onde você iria fazer a escolha onde só tinha pessoas do sexo masculino. Né? O espaço amostral seu era todas aquelas pessoas. Né? Se fosse, tenho 10 homens e 10 mulheres, qual a probabilidade de ser homem? Você está pegando um pedaço desse conjunto, um evento, né? Só ser homem, né? Ou só ser mulher. Mas se eu fizesse a pergunta assim, qual é a probabilidade de você retirar uma pessoa, né? Opa, então 100%, é o conjunto completo. Tá? Bom, a última propriedade é o cálculo da probabilidade da união de eventos. Né? Aí, com J variando de 1 até N. Bom, essa probabilidade de calcular a união, ela só pode ser separada, né? Então eu vou continuar aqui embaixo. Ela só pode ser separada, né? Isso é, calcular a probabilidade do A1 mais a probabilidade do A2 mais a probabilidade do AN. Se, né, isso é importante, se todos esses elementos, né, forem disjuntos. Ou seja, eu não preciso me preocupar com as interseções desses elementos. Bom, então, exemplo clássico, né, toda vez que a gente fala de probabilidade, o professor gosta de falar de dados. Né? Então, a gente vai pegar lá um espaço amostral de um dado de 6 faces. Vou escrever o espaço amostral, né, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente considerar qual a probabilidade de dar algum desses números quando a gente joga o dado? 100%, né? Vai ter que aparecer algum desses números aí voltados com a face para cima. Esse evento ele é interessante porque a gente considera, né, a probabilidade ela tem um definido. A gente tem a consideração que a soma das probabilidades de cada elemento é 100%. Então, quando a gente faz a probabilidade de cada uma das faces, né, a gente considera que vai ser igual. Né? A probabilidade de 1 vai ser igual à probabilidade de 2 Então a probabilidade de todos eles serão iguais. Né? E a gente, como é que a gente coloca? Né? Como são 6 elementos, automaticamente, né, a gente coloca que a probabilidade vai ser o total, que é 1, que é o nosso 100%, dividido pelo total de elementos. Então a probabilidade de dar qualquer um desses termos é exatamente a mesma de 1 sobre 6. Reparem que isso satisfaz as condições anteriores, né, da definição de probabilidade. É importante, né, esse tipo de probabilidade desses eventos, né, o evento 1, 2, 3, as faces do lado, né, do dado, elas são exatamente iguais, a gente dá um nome específico.
né, que são eventos equiprováveis, tá bom? Tem a mesma chance de ocorrer. Bom, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente criou esse experimento para ser equiprovável, né? A gente pega um dado não viciado e faz essa consideração, tá? Mas a gente pode ter eventos onde as probabilidades podem ser diferentes. Imagina um dado onde a chance de dar par é o dobro de dar ímpar, né? Então vamos fazer o exercício desse experimento. Bom, se dar par é o dobro de chance do que ímpar, vocês conseguem pensar aí como ficaria a distribuição daquelas probabilidades? Como a gente colocaria a probabilidade de cada um desses elementos? Né? Os números pares têm o dobro de chance de ímpar. Como ficaria aquela distribuição? Ela já não ficaria uma distribuição uniforme como aquela que eu tinha colocado, onde a chance seria 1/6, né? Então, como é que a gente colocaria essa função? Beleza. Então, vamos fazer esse exercício. Eu tenho aqui ômega. Vou considerar um dado de 6 faces, tá? Só para questão de exemplo. E eu sei que a probabilidade de dar par é o dobro da de dar ímpar. Então, eu quero montar agora como é que vai ser a minha função. Reparem o seguinte, os eventos são separados, né? Eu tenho aqui, se eu fosse considerar dessa forma, ó, considerar o espaço amostral aqui, vou dividir ele. Então, eu vou considerar aqui de azul par. E aqui ímpar. E aí? Então está dividido, par e ímpar. Como é que eu escrevo uma função de probabilidade agora? Bom, a gente vai escrever o seguinte, a gente vai utilizar aquela propriedade, né, de que a probabilidade do espaço amostral ocorrer, ela vale quanto? 100%. Se eu pego um número aqui, qual é a chance de eu pegar esse dado, jogar o dado e cair um dos números de 1 a 6? 100%. Então a probabilidade de dar qualquer um desses números é 100%. Agora, olha só. Se a probabilidade de ômega é igual a 1, a probabilidade de A, ou melhor, a probabilidade de ímpar mais a probabilidade de par tem que ser 1 também. Eu sei que a probabilidade de par é 2 vezes a probabilidade de ímpar. Então, vamos imaginar que a probabilidade de ímpar vai ser x. Então, a probabilidade de par vai ser 2x. Se eu somar x com 2x, vai ter que dar o meu 1. Então, como vocês vão conseguir perceber, eu posso colocar que a probabilidade desculpa, eu posso colocar que 3x vai ser igual a 1. Ou seja, x é 1/3. Então, a probabilidade de ímpar, 1/3. A probabilidade de par, 2/3. Então, nós montamos a nossa função de probabilidade.
Mais ainda, a probabilidade, se eu fosse calcular, qual é a probabilidade de eu retirar o número 1? Né? Número 1 é um número ímpar. Né? Então, qual que seria a probabilidade de retirar esse número ímpar? Então, está aqui. Ó. Qual é a probabilidade de eu retirar o número 1? A gente sabe que a probabilidade de ser ímpar é 1/3. Nós temos 1, 3 e 5 números ímpares. Né? Então, se a gente considerar que o dado não está viciado entre os números ímpares, né? Eu já tinha 1/3, são 3 números, pego e divido por 3. Ou seja, a probabilidade de dar o número 1, 1/9. Faria isso para todos os ímpares. Né? Se eu somasse a probabilidade de dar 3 é igual à probabilidade de dar 5. Da mesma forma, a probabilidade de ser um número par se daria do mesmo jeito. 2/9. Reparem ainda, né? São 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/9. Então, olha só. Para cada um dos números, se eu fizer essa soma aqui, 1 mais 2 mais 1 mais 1 mais 2, 9/9, que é exatamente 100%. 9/9 é 1. A propriedade 3, a propriedade 2 está sendo cumprida lá da nossa função probabilidade. Beleza? Bom, então imagina que o meu espaço amostral, ômega, ele é formado por 2 eventos. O A juntamente com o B, A união B. Então, se eu juntar o A com B, eu tenho o meu evento. Reparem o seguinte, desculpa, se eu juntar o A com B, eu tenho o meu espaço amostral. Então eu tenho 2 eventos aqui. Se eu for calcular a probabilidade, de A mais a probabilidade de B, neste caso, né? Bom, então ficaria claro para a gente que se a gente fosse calcular com esse desenho a probabilidade de ômega, isso seria maior do que 1. Por quê? Nesse caso, a gente tem uma interseção entre A e B. Tá? A probabilidade de A união com B, ela não pode ser separada, igual na propriedade 3 lá da função de probabilidade. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Porque aqui a gente tem uma interseção. Eu estou falando no caso onde o meu espaço amostral é essa união, tá? Então nesse caso, quando a gente vai calcular essa probabilidade, eu pego a probabilidade do A. Quando eu calculo a probabilidade do A, eu estou calculando esse pedaço aqui. Quando eu vou calcular a probabilidade do B, eu estou calculando esse pedaço aqui. Então, automaticamente, a gente está contando o pedaço central ali 2 vezes. Então, reparem o seguinte, naquele pedaço central, a gente está contando aqui 2 vezes, não só com azul, mas com vermelho. Então, quando eu faço a probabilidade de A mais a probabilidade de B,
eu tenho que me preocupar em tirar a probabilidade da interseção A inter B. Tá bom? Então, essa é a nossa formulinha. Probabilidade da união de A com B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de interseção de A e B. Tá bom? Outra coisa, toda vez que a gente coloca a probabilidade do A complementar, sendo A um evento, a gente pode colocar da seguinte forma: A união com A complementar não é 1? Então, nesse caso, a gente já viu que o A e o A complementar são disjuntos. Então, eles têm a interseção nula. Se eles têm a interseção nula, eu posso separar a probabilidade, né? Então, neste caso, basta a gente pegar, já que eu posso separar a probabilidade de A e o complementar, e a probabilidade deles é 1, basta eu fazer 1 menos a probabilidade do evento A. Bom, pessoal, o próximo vídeo vou pedir para vocês fazerem um exercício, né? Que é o seguinte: como é que a gente calcula a probabilidade de A união B união C? A gente tem que tomar o cuidado, né? Exatamente como no caso anterior, porque se a gente tiver A, B e C dessa forma, né? Que seria a pior forma seguinte, né? Então a gente teria a interseção de A com B, A com C, C com B e interseção entre os três. Então a gente tem que tomar cuidado para separar. Então tentem fazer o desenho, né, marcando a primeira coisa, faz lá a probabilidade de A mais B mais C. Aí depois você tenta tirar as interseções. Mas nesse caso tem um detalhe aí, tá bom? Vocês façam esse exercício. No próximo vídeo eu termino o assunto de probabilidade e devo liberar uma lista de exercícios, tá bom? Com alguns exercícios. Obrigado aí a todos.